Oi, hoje nós vamos estudar mais um capítulo do Antigo Testamento. Vamos abrir em segundo livro de Crônicas, capítulo 14, a partir do versículo 1. Segunda Crônicas, capítulo 14, a partir do versículo 1. Abias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Nessa época, para nós contextualizarmos, vamos dizer, havia uma divisão das tribos de Israel. Havia o reino do norte, que é o reino de Israel, cuja capital era Samaria, e o reino do sul. No caso do reino do norte, cuja capital era Samaria, estavam 10 tribos. No reino do sul, que era o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, havia 2 tribos, Judá e Benjamim. Havia essa divisão. E o rei Asa, ele foi rei em Jerusalém. Ele reinou durante 41 anos, mais ou menos. 41 anos. De 910 a.C. a 869 a.C. Durante 41 anos, um longo período, né? E uma coisa importante frisar é o seguinte: os reis do norte, cuja capital era Samaria, foram todos idólatras, reis ímpios, rebeldes contra Deus. No reino do sul, onde Asa, que é o nosso personagem de hoje, foi rei durante 41 anos, Deus operou de uma maneira maravilhosa na vida de alguns reis lá. E nós encontramos alguns reis piedosos, como é o caso de Josias, o caso do próprio Asa, né? E dentre esses reis piedosos, que eram crentes, que confiavam no Senhor, foram fiéis ao Senhor, nós vamos meditar um pouco no caso de Asa. Esse rei Asa não era perfeito. E interessante que nos primeiros, vamos dizer, 35 anos do reinado dele, ele confiou em Deus, deu um bom testemunho, fez várias reformas para acabar com a idolatria que havia no seu reino. Ele confiou, além de confiar, ele foi fiel ao Senhor, né? E nós verificamos aqui no versículo 1 mesmo. Diz o seguinte no final, na segunda parte do versículo 1. Seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Por que esteve em paz durante 10 anos? Exatamente porque ele era um homem que confiava em Deus, que dava um bom testemunho, buscava a face de Deus, era piedoso, como eu falei, né? Então Deus, como resultado disso, lhe deu 10 anos de paz, quer dizer, não houve guerra entre o reino dele e outro reino, né? E aqui entra em detalhes sobre o que ele fez. Versículo 2. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova, tá vendo? Ele andava nos caminhos do Senhor. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postos sagrados. Para a gente ter uma ideia de como a idolatria estava infestada, mesmo no reino de Judá, né? Reino do sul de Judá. Ao passo, como eu falei, os reis do reino do norte, reino de Israel lá, ímpios, idólatras. Versículo 4, aí começa a entrar em detalhes, né, do que ele fez. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos. Quer dizer, ele estava disposto realmente a operar uma reforma de tal maneira que
que Deus se agradasse disto. Versículo 5. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso, e de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Está vendo? Como resultado da obediência dele, Deus deu o quê? Bênção, da paz. Né? Versículo 6. Também construiu cidades fortificadas em Judá. Quer dizer, uma vez que estava nesse período de 10 anos de paz, ele aproveitou para fortificar cidades, para que, no caso de uma invasão inimiga, ele tivesse condições de se defender. Né? Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Está vendo? Obediência traz o quê? Bênção. Então Deus, como resultado da fidelidade dele, das reformas que ele fez, Deus lhe deu o quê? Descanso. Nenhum inimigo atacou. Versículo 7. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor e fortificados com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor nosso Deus. Está vendo? Ele sabia, e o povo sabia, por que estavam sendo abençoados com paz, né? Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Ele tinha profunda consciência como povo que era a bênção que Deus estava derramando como resultado de uma vida de obediência. Eles então as construíram, as cidades, né? E prosperaram. Então essa paz durante 10 anos foi resultado do quê? Resultado de alguém que andava com Deus. Versículo 8. Asa tinha um exército de 300 mil homens. Ele aproveitou também para regimentar um bom exército, né? Pessoas preparadas no caso de precisar defender, no caso de uma guerra. Né? Equipados com escudos grandes e lanças, e 280 mil de Benjamim, a outra tribo. Né? Esses 300 mil homens eram da tribo de Judá, e os 80 mil da tribo de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. Então, durante esse período de paz, ele aproveitou, né? Mas, o primeiro teste que ele teve para constatar, confirmar a fidelidade dele, a confiança dele em Deus, o primeiro teste, a primeira prova, acontece aqui no versículo 9. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados. Você imaginaram? Um exército de 1 milhão de soldados, de 300 carros de guerra, e chegou a Maressa. Então podemos dizer que esse exército de 1 milhão de soldados era quase que o dobro do exército de Asa. E além disso, Asa não tinha carros de guerra, e o inimigo sim. Então, diante disso, podemos dizer que a situação de Asa e do seu povo era desesperadora. Mas ele teve fé suficiente, confirmou sua fé, para confiar em Deus, esperar o quê? O improvável. Deus é o Deus dos impossíveis, né? Então o que ele fez? E versículo 10 diz: Asa saiu para enfrentar quem? Esse inimigo, que tinha um exército de 1 milhão de homens, né? E eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Marés. Agora a gente vê como esse homem era piedoso, como ele realmente buscou a face de Deus. Então Asa clamou ao Senhor. Ele fez a coisa certa. Ele não confiou no seu exército, ele confiou no Senhor. Então ele clamou, ao mesmo tempo consultando e pedindo ajuda. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos. Ele tinha consciência do poder, da soberania, da majestade de Deus, né? Não há ninguém para ajudar os fracos. Quem serão os fracos? Asa e seu povo. Eles se consideravam como fraco, né? Contra os poderosos. Quem são os poderosos? O exército, 1 milhão de soldados. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança. Em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Uma das coisas que chama a atenção aqui, além da fé, da confiança em Deus, no poder de Deus, uma oração curta. Veja que a oração é curta, né? Objetiva e bem específica. Oração curta, oração objetiva e oração específica.
Então, qual foi a resposta do Senhor diante dessa atitude de fé de Asa, da oração de Asa? Então Asa clamou ao Senhor, seu Deus, como nós falamos, fez essa oração. E qual foi a resposta do Senhor? Está no versículo 12. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Aqui não diz como foi que Deus operou a derrota deles, como é que Deus agiu, mas diz que Deus derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles, dos inimigos, que o exército não conseguiu recuperar-se, o exército dos inimigos. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças, e os homens de Judá saquearam muitos bens. Eles aproveitaram para pegar o que os inimigos tinham, né? Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Vê que Deus operando, hein? Maravilha, operando, né? Saquearam todas essas cidades, quer dizer, o exército de Asa, pois havia nelas muitos despojos, muitas riquezas. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos. E em seguida voltaram para Jerusalém. Está vendo? O resultado de terem confiado no Senhor, Deus, como resposta à oração dele de fé, Deus operou de tal maneira que eles obtiveram o quê? Vitória. Vitória maravilhosa. Quer dizer, ele confiou no Senhor. Então, interessante aqui que quando Asa, no versículo 11, clamou ao Senhor, o seu Deus, uma oração de fé, nos faz lembrar o que está em 1 João, capítulo 5. Primeira Epístola de João, capítulo 5. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículos 4 e 5. 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5. 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Está vendo? Então, qual foi o segredo de Asa? Confiar no Senhor, a fé dele. Realmente ele demonstrou uma grande fé no poder de Deus, na misericórdia de Deus e no amor, e reconheceu que Deus amava o povo de Israel, né? Deus era fiel ao seu conserto, às suas promessas. Então, logo houve essa experiência, há uma coisa importante aqui que eu queria frisar também. Quando ele se reconheceu, Asa reconheceu que ele e o povo eram fracos diante de um exército tão forte, nos faz lembrar de um outro texto, 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10. 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10. Aqui é Paulo, quando ele fala daquele espinho na carne, que ele orou para que se Deus libertasse daquilo, Deus diz no versículo 9 do capítulo 12. Mas ele me disse, ele quem? Deus, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Lembra quando nós lemos lá em 2 Crônicas, que na oração dele, que ele falou assim, lembra, vamos voltar para a oração, né? 2 Crônicas 14, versículo 11. Então Asa clamou ao Senhor, Deus, Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos, tá vendo? Quando sou fraco, reconheço que sou fraco, aí que eu sou forte, porque aí na dependência de Deus, o poder de Deus se manifesta. Ajuda o Senhor, nosso Deus, né? Então, ele reconheceu a fragilidade dele, a fraqueza, a impossibilidade de enfrentar o exército do inimigo, confiou em Deus e Deus operou, manifestou. Depois dessa experiência que ele teve, Deus enviou um profeta para adverti-lo e ao mesmo tempo mostrar para ele a importância de continuar perseverando nos caminhos do Senhor, confiando no Senhor, sendo fiel.
para que não tivesse surpresas desagradáveis, né? Então no capítulo 15 nós vemos: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e disse: escuta-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês, quando vocês estão com Ele. Tá vendo? A condição é essa. Se o buscarem, quem? A Deus, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele o abandonará. Até então, eles estavam confiando em Deus, andando com Deus, andando nos caminhos de Deus. Então Deus estava derramando o quê? Bênçãos, sem medida. Versículo 3. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensinar e sem lei. Nessa época é a época que nós vemos no livro de Juízes. Mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor, eles se arrependiam, Deus levantava um juiz, para ajudá-lo, o Deus de Israel. Buscaram e Ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias, na época que nós vemos no livro de Juízes, naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraça. Que é um período difícil aqui, Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Então Deus está dizendo: se vocês andarem nos meus caminhos, obedecerem a minha palavra, confiar em mim, vocês vão ser abençoados. Lembre-se daquele princípio, Obediência produz o quê? Bênçãos. Principalmente bênçãos espirituais, Versículo 8. Assim que ouviu as palavras, lembra quando eu li para você, no capítulo 14, versículos de 1 a 8, que ele começou a fazer reformas, acabando com a idolatria, acabando com uma série de coisas lá que não agradavam ao Senhor? Essa foi a primeira fase da reforma. Agora, depois que ele ouviu o profeta, aí entrou aqui que nós chamamos da segunda fase da reforma, para acabar com a idolatria e tudo. Então no versículo 8 diz: assim que ouviu as palavras, qual foi a resposta de Asa diante daquilo que o profeta falou? Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Oded, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e Benjamim, que ainda sobrou coisa para acabar ainda a idolatria, e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor, que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Renovação, Restaurou. Versículo 9. Depois se uniu todo o povo de Judá e de Benjamim, e o que mais ele fez, Convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa. O que aconteceu? Eu havia dito para vocês que no reino do norte, cuja capital é Samaria, no reino de Israel, havia, lá estavam 10 tribos, E havia muita idolatria. Todos os reis ímpios rebelaram-se contra Deus, enfim, tudo incrédulo lá, Mas algumas pessoas que faziam parte daquelas tribos onde havia idolatria, saíram lá do reino do norte e foram lá para Jerusalém. Para quê? Para adorar o Senhor. Quer dizer que nem todos que estavam lá realmente eram idólatras. Os que não eram, os que realmente confiavam no Senhor, saíram da idolatria do reino do norte e foram lá para Jerusalém. E aqui explica por quê. No versículo 9. Depois se uniu todo o povo de Judá e de Benjamim, e convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa. Por que eles passaram? Por que eles saíram lá da terra da idolatria, lá do reino do norte, reino de Israel, e foram lá para Jerusalém? Aqui fala por quê? Ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele, quem? Asa. Devido ao bom testemunho de Asa, eles ficaram sabendo o que estava acontecendo lá, como Deus estava operando, ficaram sabendo até da vitória sobre aquele exército de 1 milhão de soldados, e largaram a idolatria e foram para lá. Versículo 10. Eles se reuniram em Jerusalém no terceiro mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquela ocasião sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras do saque que haviam feito, daquele saque que eles fizeram lá, quando acabaram com aquele exército de 1 milhão de homens.
Eles aproveitaram animais que pegaram lá para ofertar em sacrifício a Deus, né? Versículo 12. Fizeram um acordo de todo o coração, Asa e o povo, e de toda a alma, de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Na verdade, o que aconteceu? Como resultado daquela reforma que o rei fez para acabar com a idolatria, houve um reavivamento espiritual, um reavivamento bíblico. O povo realmente se voltou para o Senhor, abandonou a idolatria. Versículo 13. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Eles fizeram esse pacto, né? Gente simples ou importante, homem ou mulher, aqueles que realmente se rebelassem contra Deus serão mortos, né? Versículo 14, fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz. Imagine que impacto, hein? Milhares de pessoas, hein? Em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas, um reavivamento mesmo. Mas só foi possível esse reavivamento quando a idolatria quando Asa tentou acabar com a idolatria o máximo possível. Aí sim poderia, porque não haveria um reavivamento espiritual, uma consagração ao Senhor por parte de Asa do povo, se ainda houvesse idolatria. Então, como resultado, aí sim houve um reavivamento espiritual. Todo o povo, versículo 15, todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração, tá vendo? Consagração, entrega, confiança em Deus, reavivamento espiritual, resultado de Deus operando nessas pessoas. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição, veja que coisa, e Ele deixou que o encontrassem. Ele quem? Deus. Ele lhes concedeu paz em suas fronteiras. Veja que coisa maravilhosa. Eles buscaram a Deus e encontraram o Senhor. Desfrutaram agora de um encontro, de uma comunhão maior com o Senhor, né? E o resultado qual foi? Deus concedeu paz em suas fronteiras. Interessante que Deus, como resultado, deu mais 20 anos de paz, sem que houvesse guerra com nenhuma nação. Antes ele havia dado 10 anos, quando ele operou a primeira fase lá acabando com a idolatria, boa parte, e nessa segunda fase, nesse reavivamento bíblico, Deus concedeu paz de mais 20 anos para eles. E o versículo 17, embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, aí no caso tem duas possibilidades. Ou o rei, no trabalho que ele fez para acabar com a idolatria, ele não conseguiu acabar totalmente, como fala aqui no versículo 17, embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, ou ele não conseguiu acabar, ou ele acabou, mas infelizmente alguns idólatras voltaram com a sua idolatria nesses altares, né? E aqui diz no versículo 17, e o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. O que significa? Que ele foi perfeito? Que ele não falhou? Que não pecou? Não. Significa que com todas as falhas que ocorreram na vida dele, ele nunca foi idólatra. Nunca adorou outros deuses. Ele sempre foi fiel. Sempre foi fiel no sentido de confiar no Deus verdadeiro, o Deus de Israel, Yahvé, né? E o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Versículo 18. Ele trouxe para o templo, ele quem? O Asa, a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Quer dizer, esse tesouro todo havia se dedicado, consagrado ao Senhor, estava lá no templo. Versículo 19. Não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. Quer dizer, mais 20 anos de paz. Não tiveram conflito com nenhuma nação. Resultado o quê? Da obediência. Qual era o princípio? Obediência traz bênçãos. Muito bem. Agora surgiu um novo teste para Asa. Na verdade não seria nem teste. Há uma possibilidade, nós vamos ver agora a partir do versículo capítulo 16, de que por algum motivo, esse período de descanso de 20 anos, Asa foi se afastando do Senhor. Talvez pouco contato com a palavra de Deus, com a lei de Deus, seja o que for, houve um afastamento, um esfriamento da parte dele. Então no capítulo 16 nós vemos, versículo 1, no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, lembra que eu falei que tinha as 10 tribos do norte,
que lá eles eram ímpios, os reis, idólatras, não teve nenhum que prestasse. E esse rei lá da tribo do norte, lá, da tribo de Israel, cuja capital era Samaria, chamava Baasa. O que esse Baasa fez? Ele não estava gostando, quando ele soube e percebeu, descobriu, né, que algumas pessoas que estavam no reino dele saíram de lá e foram para Jerusalém para adorar o Senhor, que não estava aceitando a idolatria. Ele não gostou disso. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá, tá vendo? Deus permitiu essa invasão até com uma disciplina para Asa, que Asa devia estar esfriando, se afastando do Senhor. Ele invadiu e fortificou Ramá. Era uma cidade, esse Ramá, uma cidade que ficava mais ou menos um pouco menos de 10 quilômetros ao norte de Jerusalém. Era um local estratégico. E ele colocou ali, fortificou essa cidade, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Por que ele fez isso? Porque se pessoas do Reino do Norte abandonassem lá o Reino do Norte, onde esse rei Baasa era rei, e fosse para Jerusalém, teriam que passar nessa região e ele impediria que eles fossem para lá, para adorar o Deus verdadeiro. E ao mesmo tempo, se alguém lá, soldado ou qualquer pessoa lá do Reino do Sul, onde o rei era Asa, quisesse chegar até esse local, seriam impedidos. Então ele estava, na verdade, também se preparando para invadir o Reino do Sul. E interessante aqui que era um momento para ele parar, caso ele estivesse esfriando, se afastando de Deus, para ele pensar: puxa, Senhor, eu me lembro quando aquele exército de 1 milhão de homens me atacaram, clamei a Ti e o Senhor operou. O que devo fazer agora, Senhor? Consultar o Senhor. Ó Senhor, nós não vamos conseguir aqui enfrentar esse exército aqui do rei Baasa, então nos ajude. Ele podia fazer isso, não podia? Porque ele já tinha uma experiência para trás. Mas ele não confiou no Senhor. Ele não confiou no Senhor. Ele que nunca foi idólatra, sempre foi fiel durante muitos anos, andou com Deus, deu um ótimo testemunho. Nesse momento ele não confiou no Senhor. Ele preferiu fazer aliança com o rei da Síria, que era um rei idólatra, ímpio, um rei realmente que incrédulo. Esse rei da Síria, ele esqueceu do Senhor, o Asa, e foi fazer uma aliança com esse rei da Síria. Nós vemos aqui no versículo 2 agora. Então Asa, esquecendo o Senhor, não consultou o Senhor. Então Asa juntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: antes de falar qual era a mensagem que ele mandou para esse rei da Síria, o que ele fez? Aqueles objetos de ouro, prata, que haviam sido dedicados, consagrados ao Senhor, ele tirou para usar como quê? Para mandar para esse rei da Síria, fazendo uma aliança com esse incrédulo. Qual que era a aliança? Ele enviou para o rei Ben-Hadad, final do versículo 2, e mandou para ele uma mensagem que dizia, versículo 3, façamos um tratado, uma aliança, hein? Como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Em outras palavras, eu sei que você tem um tratado com o meu inimigo lá, o rei das 10 tribos do norte lá, o Baasa, cuja capital é Samaria. Você tem um tratado, então rompe o tratado com ele, faz esse tratado comigo, estou mandando para você, esse ouro, essa prata, e ataca o local lá das 10 tribos, assim esse rei ele vai me deixar em paz. Façamos um tratado, que coisa, um tratado com ímpio. Quer dizer, ele confiou mais nesse ímpio, nesse rei ímpio da Síria, do que no Senhor. Ele esqueceu tudo que Deus fez para trás, né? Versículo 4. Ben-Hadad, que era o rei da Síria, aceitou a proposta, ele gostou do ouro e da prata, né? E quer dizer, ele rompeu o tratado que tinha com o rei Baasa lá das tribos do norte, e ele ordenou aos comandantes das suas forças na Síria que atacassem as cidades de Israel.
Eles conquistaram John, Dan e Abel Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Quando Baasa, veja aí, quando esse rei Baasa ficou sabendo o que estava acontecendo, que as 10 tribos onde ele era rei estavam sendo invadidas pelo rei da Síria, quando Baasa, versículo 5, quando ele soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá, aquela cidade fortificada que ele estava fazendo, e o que ele fez? Então ele voltou lá para as 10 tribos para enfrentar o rei da Síria que estava atacando o reino dele. Versículo 6. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estiveram usando. Quer dizer, aí o Asa aproveitou que esse rei Baasa havia saído daquela cidade, fugido, foi lá, pegou todo aquele material que ele estava fazendo naquela cidade fortificada, o rei Baasa. O que ele fez? Com esse material, final do versículo 6, Asa fortificou Gebá e Mispá, aproveitou aquele material para fortificar mais 2 cidades, para se proteger de qualquer ataque. Versículo 7. Naquela época, o vidente Anani, quer dizer, Deus, levantou um outro profeta para confrontar, para dar uma dura no Asa pela incredulidade, pelo fato de ter feito aliança com o incrédulo. O que ele falou? E naquela época, o vidente, que era um profeta, Anani, foi dizer a Asa, rei de Judá, por você. Naquela época, os profetas verdadeiros eles tinham essa missão de confrontar reis, sacerdotes que estivessem em pecado e erro, hein? E ele fez isso, precisa ter coragem e confiança em Deus, hein? Naquela época, versículo 7, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá, por você ter pedido ajuda ao rei da Síria, quer dizer, incrédulo, idólatra, e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por que ele fala isso? Porque a Síria sempre deu um problema para o povo de Deus. Então ele poderia ter aproveitado, se confiasse em Deus, e não só ele acabaria com o exército do rei da Síria do norte, o rei Baasa lá, mas acabaria também com o exército do rei da Síria, para não ter problema tão cedo. Aí ele fala no versículo 8, veja que a confrontação, hein? Por acaso os etíopes e os íbrios não eram um exército poderoso? 1 milhão de homens. Você está lembrado? Quando Deus, em resposta à oração de Asa, ele acabou com o exército lá Deus operou com o exército lá de 1 milhão de homens. Por acaso os etíopes e os íbrios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Está fazendo ele lembrar. O profeta está fazendo ele lembrar de como Deus operou lá para trás, né? Quando ele confiou em Deus. Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou em suas mãos. Quer dizer, quando você clamou lá com aquela sua oração lá, de fé, eu respondi de que maneira? Dando vitória para vocês. Versículo 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o coração. Naquela ocasião, com aquele exército de 1 milhão de homens, soldados, e o Asa foi fiel, confiou no Senhor, no coração dedicado, e Deus atuou. Mas agora, nessa fase que ele se afastou de Deus, estava sem comunhão com Deus, que fez aliança com incrédulos, que pegou aquele tesouro de ouro e prata que estava no templo do Senhor, que tinha se dedicado, consagrado ao Senhor, para mandar para esse rei ímpio, esqueceu, não buscou a face de Deus, não se aconselhou com Deus diante do que está acontecendo. Deus estava dando uma oportunidade até para ele se arrepender, porque estava meio afastado de Deus, né? Mas não. Final do versículo 9, do capítulo 16. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar as guerras, quer dizer, agora é disciplina. Primeira coisa, você que teve paz durante os primeiros 10 anos, depois mais 20 anos, por causa que você destruiu boa parte da idolatria, houve o reavivamento, você confiou em mim, você teve 10 anos de paz na primeira fase, mais 20 anos, mas agora você não confiou, você vai ter guerra no tempo todo do seu reinado, disciplina. Mas qual foi a reação de Asa? Será que ele caiu a ficha? Será que ele se arrependeu e falou, puxa vida, realmente, Senhor, eu pequei contra ti? E será que ele fez isso? Confessou o pecado? Se voltou para Deus arrependido? Vamos ver no versículo 10.
Asa irritou-se contra o vidente, quer dizer, ele não gostou da mensagem. Não é coisa incomum no Antigo Testamento, quando o profeta confrontava reis e sacerdotes, e eles não gostavam, se voltavam contra o profeta, né? Asa irritou-se, não se arrependeu, irritou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado, veja bem, o homem ficou transtornado. Em vez de ficar arrependido, né? Ficar em si, não, ficou indignado, que mandou prendê-lo. Quer dizer, qual foi a resposta? Foi arrependimento? Foi voltar-se para o Senhor? E outra coisa, ele, por causa de tudo que ele estava fazendo, ele perdeu o testemunho dele junto ao povo, porque ele estava afastado do Senhor, fez aliança com o inimigo, e devia ter muita gente no povo que não estava gostando do que ele estava fazendo. Gente realmente que crê em Deus. O que ele fez? Em resposta, em vez de se arrepender, confessar seu pecado, voltar para Deus e adorar o Senhor, convocar todo o povo e falar: nossa, realmente eu pequei, eu estou me consagrando novamente ao Senhor. Nada. O que ele fez? Mandou prender o profeta de Deus. Mandou prender o profeta de Deus. E não só isso, hein? Naturalmente, algumas pessoas fiéis ao Senhor, que não gostaram de como ele estava agindo, seja com a aliança que ele fez com o rei da Síria do Norte, seja porque ele pegou o tesouro lá do templo e deu para aquele rei da Síria, ao fazer aliança, pela incredulidade dele, tudo, muitas pessoas não estavam gostando. E quando souberam também que ele prendeu o profeta, também não gostaram. E qual foi a reação dele? Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Quem são essas pessoas que ele oprimiu brutalmente? Os fiéis a Deus. Pessoas que não estavam concordando com o mau testemunho dele. E Deus ainda deu mais uma oportunidade para ele. Mandou mais uma disciplina para ele. Qual foi? Versículo 11. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. Qual foi a disciplina que Deus mandou para ele? Versículo 12. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacada por uma doença nos pés. A palavra de Deus não diz que doença era essa. Mas devia ser terrível, devia ter dores terríveis. De agonizar mesmo, dores terríveis. Senão não seria uma boa disciplina. Ele teria a oportunidade para parar e pensar: puxa vida, eu estou sendo disciplinado pelo Senhor. Estou afastado. Se arrepender. Segunda oportunidade que Deus deu. Que ele se arrependesse, voltasse, adorasse o Senhor, voltasse a ter um bom testemunho, voltasse a confiar em Deus, voltasse a ser fiel, voltasse a realmente agir como ele agiu no passado. Porque veja uma coisa interessante. Os primeiros 35 anos, ele foi fiel a Deus, ele teve comunhão com Deus, foi instrumento para o reavivamento, para acabar com a idolatria, deu um bom testemunho, tanto que pessoas lá das tribos idólatras, lá, algumas pessoas foram até Jerusalém por causa do bom testemunho dele, para adorar a Deus, Deus verdadeiro lá. Foi usado pelo Senhor. Era um crente realmente verdadeiro. Ele realmente foi muito abençoado. Mas nos últimos 5 anos, mais ou menos, do reinado dele, foi péssimo testemunho. Então nós ficamos aqui, hein, quando nós falamos, né? No versículo 12, né? No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacada por uma doença nos pés. Aí ele se arrependeu, falou: Senhor, me cure, eu realmente reconheço meu pecado, me arrependo, me volto para ti. Se ele fizesse isso, Deus operaria o quê? Um milagre. Essa disciplina acabaria e ele não teria mais aquela doença dos pés, que tanto o levava a sofrer, né? Embora sua doença fosse grave, veja bem, sofrendo, não se voltou para Deus, não se arrependeu, não adorou a Deus, embora a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, tá vendo? Rebelião. Ele não era um incrédulo no sentido, ele nunca participou da idolatria, mas ele realmente, no final da vida, se afastou de Deus, se rebelou, deu péssimo testemunho, agiu com incredulidade. O que ele fez? Não buscou a ajuda do Senhor para a sua cura, mediante o arrependimento também, mas só buscou o quê? A ajuda dos médicos. Podemos ter uma ideia de que seriam os médicos naquela época, né? E não é impossível que algum desses médicos fossem aqueles médicos ocultistas, né? Que mexeu até com espíritos, não sabendo, a palavra de Deus não fala. Mas seja como for,
não buscou o Senhor em arrependimento e nem para sua cura, mas buscou os médicos. E qual foi o resultado? Então, versículo 13, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Versículo 14, sepultaram-no no túmulo que ele havia mandado cavar para si na cidade de Davi. Depois dá outros detalhes lá. Qual a lição para nós? O que ficou aqui? Ele realmente nos anos iniciais, vamos assim dizer, né? Ele foi o quê? Ele foi fiel ao Senhor. Durante uns 35 anos foi fiel ao Senhor. Deu bom testemunho, foi instrumento, um homem realmente de fé. A oração dele é uma bênção, quem vê aquela oração dele, né? Vejam, vamos voltar lá para o capítulo 14 e você vai ver novamente a oração dele, versículo 11 do capítulo 14. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pôs a nossa confiança. Em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixe o homem prevalecer contra ti. Que oração de fé, que modelo de fé. Quer dizer, ele foi fiel durante muitos anos, confiou em Deus. Deus mandou inúmeras bênçãos para ele, mas nos últimos 5 anos, mais ou menos, ele se rebelou, nos seus últimos 5 anos, se rebelou contra Deus. Ele realmente fazendo aliança com incrédulos, não confiando em Deus, nem sendo disciplinado. A doença dos pés devia, ela fala que a doença é muito grave, tanto que levou à morte, né? Sofrendo, não confiou em Deus. E qual é a aplicação para nós hoje? Qual a aplicação? Primeiro, nós vamos ver capítulo 15 de 2 Crônicas, versículos 1 e 2. Versículos 1 e 2. 2 Crônicas, capítulo 15, versículos 1 e 2. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e ele disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Qual que é o princípio que vai de Gênesis a Apocalipse? Obediência traz bênçãos, desobediência traz disciplina. Mas mesmo você tendo disciplina, se você se arrepende, se volta para o Senhor, se volta a ter comunhão com Deus, desfrutar das bênçãos. E no nosso contexto, nessa época da graça, desfrutar das bênçãos espirituais que nós vemos nos mesmos versículos de Efésios capítulo 1, né? Então a primeira coisa que a gente verifica aqui, qual é? Se você tem uma vida de obediência, obediência pela fé, você obedece no poder do Espírito Santo, o resultado qualquer? Bênçãos espirituais, comunhão com Deus, comunhão com o Senhor Jesus, semelhança com Cristo, santificação crescente. Outra coisa, outro versículo importante, 2 Crônica 16:9. 2 Crônica 16:9, olha. Pois os olhos do Senhor, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nos primeiros 35 anos, Asa fez isso, vendo as imitações dele. Mas os últimos anos, os últimos 5 anos mais ou menos, ele não fez. Ele não fez isso. É importante começar bem a vida cristã, sem dúvida nenhuma, mas o mais importante é terminar bem a vida cristã. Vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículos 6 e 7. Foi a última carta de Paulo, escrita. Pouco tempo depois, ele era prisioneiro lá em Roma. Uns tempos depois, ele morreu por ordem lá de César, né? E ele escreveu esses versículos tão importantes. Versículo 6, de capítulo 4 de 2 Timóteo. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Quer dizer, Deus revelou a ele que realmente ele seria martirizado. Veja o 7. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé.
Então esse é um homem que começou a carreira cristã, foi crescendo e terminou muito bem. Terminou a carreira com fidelidade. Começou e terminou uma vida de fidelidade. E aqui fala, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Veja que maravilha. A Asa começou muito bem. Durante 35 anos, mais ou menos, fidelidade e tal. Os últimos 5 anos, o quê? Carnalidade, incredulidade, mau testemunho, rebelião. Paulo é um exemplo, não de um homem perfeito, Paulo, que tinha suas falhas, é pecador como nós somos, mas ele começou, foi crescendo no processo de santificação e no final da vida dele, ele terminou como? Versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Em outras palavras, fidelidade. Então a importância do crente é ser fiel, confiar no Senhor. Ser fiel e confiar no Senhor até o final da sua vida. Ser fiel e confiar no Senhor até o fim da sua vida. Então, e outra coisa, o mau testemunho de Asa afetou o testemunho dele. Junto, o mau exemplo dele afetou o testemunho que ele tinha dado durante muito tempo. Eu não falei para você que pessoas que saíram lá do Reino do Norte, num contexto de idolatria, foram até Jerusalém, porque por causa de um bom testemunho, que eles ouviram falar de Asa, que Deus estava com ele, ele perdeu esse testemunho. E no final, qual foi o resultado? Disciplina. Morreram daquele jeito com dores, sofrimento, afastado de Deus, não é verdade? Embora fosse crente. Então, no caso de Paulo, que nós vimos aqui, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, ele até o final, sua fidelidade, ele não perdeu o seu testemunho. Isso é importante. E até o final ele não perdeu a sua utilidade para Deus, porque até mesmo preso lá em Roma, ele aproveitava para falar do Evangelho, para pregar a palavra de Deus, para dar o testemunho. Então começar bem a vida cristã é ótimo, mas o mais importante que é terminar bem a carreira cristã. Interessante o que o Paulo fala, glorificando o Senhor com o seu testemunho de vida, usando os seus dons, falando a palavra. Novamente, versículo 7, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora eu pergunto para você, que já anda com Deus há um certo tempo, você tem sido fiel ao Senhor? Você tem lido a sua palavra, estudado, meditado a palavra de Deus, obedecido a palavra de Deus no poder do Espírito Santo? Você tem tido comunhão com Deus? Você tem adorado Deus em espírito e verdade? Como tem sido o seu testemunho? Ou será que você, por um motivo ou outro, se esfriou na fé? Se afastou do Senhor? Não está tendo a comunhão que você tinha no início da sua vida cristã? Você não está dando bom testemunho? Você está percebendo que está faltando o quê? A realização do propósito pelo qual você foi salvo. Que é qual é? Conhecer a Deus, ter comunhão com Ele, desfrutar da sua companhia, ser um instrumento para glorificar o nome de Jesus, ser cada vez mais parecido com Jesus. Enfim, você não está realizando o propósito para o qual você foi salvo. E você, que já anda com Deus há muito tempo, continue a perseverar, ser fiel até o final. Como Paulo, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Que no final você possa dizer isso também, no seu último dia de vida. Como Paulo, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Fidelidade, dependência do Espírito, está cheio da palavra. Porque é muito triste alguém como Asa, que durante muito tempo foi fiel e perdeu o testemunho no final da vida. E eu conheci através dos anos, a gente sabe disso, seja através da literatura, seja através de pessoas que nós conhecemos, e pessoas que deram um testemunho maravilhoso. Pessoas que afetaram positivamente a vida de muitas pessoas, discipularam, pregaram, ensinaram, mas que no final da vida perderam o testemunho, com incredulidade, com falta de fidelidade ao Senhor, por esfriarem. Enfim, que isso não aconteça com você. É uma advertência muito grande essa,
de começar bem a vida, de fé e terminar bem essa carreira. Isso é muito importante. Então Deus está divertindo você, te administrando e te desafiando para continuar andando com o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, te agradeço por esse texto maravilhoso, Senhor, contra as lições. Nos primeiros anos do rei Asa, nós edificamos o que acontece com um homem que anda com Deus, que é fiel, que confia em Ti, Senhor, que anda nos Teus caminhos. Uma vida de obediência, contra as bênçãos. E, infelizmente, nós edificamos como terminou. Terminou afastado de Ti, debaixo de disciplina, não se arrependeu, perdeu o testemunho, não confiou em Ti, e teve um final muito triste. Que isso não aconteça com quem estiver assistindo esse estudo, Senhor. Quem estiver meditando nesse texto, que não perca o testemunho, que seja fiel até o fim, como o apóstolo Paulo, que terminou a carreira, guardou a fé, enfim, fiel até o final. Que o Senhor realmente abençoe a pessoa que estiver ouvindo esse estudo, assistindo esse estudo, para que realmente persevere no poder do Espírito Santo. Porque, como eu sempre gosto de falar, vida cristã não é difícil, é impossível. Vida cristã é a vida de Cristo refletida no Filho de Deus pelo poder do Espírito Santo. Peço, te louvo e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Eu creio que a palavra de Deus é inspirada verbalmente, que ela é toda escritura inspirada, inspiração plenária. Eu creio que a Bíblia é infalível, é inerrante, não há erros na palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente, ela tem autoridade absoluta. É o grande instrumento usado por Deus Espírito Santo, que por sinal inspirou as Escrituras, para nossa santificação. É impossível alguém adquirir grande maturidade espiritual, cada vez mais semelhante a Jesus, sem a leitura, estudo, meditação e obediência da palavra de Deus. Sendo assim, eu queria pedir para você 3 favores. Primeiro é o seguinte: se você tem gostado, tem apreciado os meus estudos, se tem sido edificante para você, se tem feito tem sido relevante para você, tem feito uma diferença na sua vida, eu pediria que você se inscrevesse no meu canal. O segundo pedido é o seguinte: que você clicasse no sininho, que é exatamente indica que você gostou, indicar no gostei, que está apreciando. E o terceiro pedido é o seguinte: se tem sido relevante para você, tem sido uma bênção para você, se você tem apreciado os estudos, que você compartilhasse com outras pessoas, amigos, parentes, para que assim mais pessoas pudessem aprender mais da palavra de Deus, mais pessoas pudessem ser edificadas e, enfim, que Deus pudesse ser mais conhecido através da sua palavra. E eu agradeço o fato de você estar me assistindo e que Deus possa me usar cada vez mais para que Deus alcance mais pessoas. O propósito desse canal é ser fiel à palavra de Deus e glorificar o Senhor Jesus. Eu agradeço e peço que você também ore por esses meus estudos, para que cada vez mais o Espírito Santo me capacite para expor com fidelidade a palavra de Deus. Tá ok?